Fala meu povo, beleza? Eu sou o Vini e no vídeo de hoje vim trazer para vocês a pesagem dos meus animais aqui do meu plantel. Então eu não vou estar fazendo a pesagem de todos os bichos que eu tenho em casa, por conta que os que eu tenho interesse de reprodução é apenas os répteis e os anfíbios, porque sim, um dia eu quero virar um criatório legalizado. No vídeo de hoje é mais rotineiro, vou estar fazendo uma atualização do peso dessa galera toda, porque eu tenho o costume de, quando chegar o animal, eu faço a pesagem e comparo daqui um tempo, para ver se eles estão engordando bem, se eles estão crescendo relativamente legal ou não, se está tendo algum problema. Mas claro, eu não faço a pesagem deles só uma vez e esqueço. Não, eu faço quando chega e também faço de curiosidade para acompanhar durante as primeiras semanas e depois eu acabo deixando eles crescendo de boa, sem pesar. Vocês vão reparar isso no meu caderninho, que só tem a pesagem de quando ele chegou. Chega de falar e partiu pro vídeo, vamos ver como que tá o peso da galera. Antes de eu pegar os animais para fazer a pesagem deles, vou mostrar o que eu vou estar utilizando no vídeo de hoje. Aqui seria então uma balança de precisão, aquelas mais simples mesmo, só para a gente ter um valor. E também meu caderno de anotações. Então aqui tem os valores de peso de cada um, de quando chegou mais ou menos. Tirando o Tanjiro, que o Tanjiro é o tigre d'água. Ele eu peguei antes de todo esse resto aqui. Só para vocês verem, a última pesagem que eu fiz dos geckos e do banguela, que no caso seria o sapo Pac-Man, foi no mês 9. Então vamos ter uma diferença de 5 meses, mais ou menos aí, de crescimento. A Fiona, que é outro Pac-Man, 4 meses. E o Yoshi, o Rengoku e o Elphaba, que no caso seriam os Pac-Mans albinos, uma diferença de crescimento de 3 meses. Por fim, do Tigre d'Água também, que foi a última medição no mês 9. Então vai ser um crescimento de 5 meses que a gente vai estar avaliando. Ela chegou no mês 7 para mim, então tem uma diferença, e essa diferença eu não anotei, né, porque eu não tinha o costume. Mas bora lá, vamos pegar primeiro os geckos. Vamos começar pegando a nossa arteira, que no caso seria a Star. Como sempre, eu deixo a mão aqui e tento pegar na parte de trás para fazer ela subir em cima sem assustar. Aí, ó. Esta daqui é a nossa Star. Vamos ver quantos de peso ela tá batendo agora. Balança ligada. É só colocar em cima. Ela tá batendo 51 gramas. Então ela já teve um crescimento bem legal durante esses meses. E partiu agora pro Raj. Chegou a vez do Raj agora. O nosso machinho. Ele é um albino Tramper, para quem não sabe o padrão. E bora lá. Vamos bem devagarzinho. Um pouquinho mais arisquinho. Aí, ó. Ele deu uma engordada bacana também. Bora ver quantas gramas esse carinha tá batendo. Balança ligada. Coloque ele aqui em cima certinho. E tá batendo 46 gramas. Ele tinha uma diferença bem maior em relação a Star, tá? Ó, deu 47, vai. E antes ele tinha uma diferença, eu acho que de 7 gramas. Ele começou a querer se igualar a ela. E olha quanto tempo tem de diferença. 5 meses e ainda ele não conseguiu chegar no peso dela. Mas ó, 47 gramas, caldinha bem gordinha. E ele tá bonitão. Partiu fazer a pesagem agora da nossa tigre d'água, o Tanjiro ou a Tangerina. A gente ainda não sabe, não tem a sexagem dele, que ainda tá bem filhotinho. E olha só a diferença de tamanho em relação ao último vídeo. Olha o tanto que cresceu o casco e também essa criaturinha aqui. Vamos ver quanto que tá pesando. Ela tá bem pesada, tá? Aqui vocês não vão sentir. Coloquei esse potinho aqui só para ela ficar parada, né? Então, ó, colocou a tampa. Tá com 200
133 gramas. Aqui ela começou a se mexer. Mas ó, eita. Olha só que arteira que tá. Aqui eu não vou ficar pegando muito, porque ela não curte o manuseio. Então bora devolver ela. Olha o tamanho da patinha. Tá bonitona. A gente fazer a pesagem dos anfíbios, que no caso seria os Pac-Mans. Bora lá, deixa eu devolver esse carinha. E olha só, depois de um tempinho legal, 3 meses, né? Que foi a última vez que eu postei vídeo de sapo aqui. Olha só a diferença de tamanho. Ele chegou bem pequenininho. Ó, deixa eu pegar ele aqui. Eu gosto de colocar os packs nesse potinho, tá? Que daí evita ele pular e cair. Então, ó, deixa eu pegar aqui na beirinha. Esse carinha aqui foi o que me mordeu. Vamos fechar aqui a bandejinha. Balança ligada novamente. E coloco o nosso gordinho aqui. Esse daqui é o Rengoku. Então 144 menos 24 vai dar 120 gramas. Esse carinha aqui tá batendo a casa dos 120 gramas. Olha só a coloração dele. Como que ficou depois de um tempo. Tá, coisa mais linda. Ele já tinha coloração bem bonita, né? Principalmente o Rengoku. Mas olha, ele tá crescendo e tá mantendo bastante essa característica dele. Partiu pro irmãozinho dele, o Yoshi. O Yoshi é o que chegou menorzinho aqui em casa. Ó, aqui ele tem uma feridinha. Essa feridinha é devido a uma complicação que ele teve numa inflamação no olho. Eu ainda tô tratando ele. Ele tá bem bonitão também. Consegui pegar o Yoshi. Balança zerada de novo. Vamos ver como que tá o peso do Yoshi. Tá batendo 106 gramas. Ele tá em jejum de 3 dias, mais ou menos. 3, 4 dias. Já tô para fazer a próxima alimentação dele também. E ó. Ele é o que chegou menorzinho, se eu não me engano, tá? A coloração dele tá muito bonita. É que eu não posso abrir aqui, ó, porque ele tá bem ligado. Esse daqui é o que eu pensei que ia dar menos trabalho de tirar foto, que ele tá em tratamento, mas tá nada, velho. Ele já tá bem saudável de novo. Ó, que dó. Vou ter que fazer um vídeo explicando, tá? Algumas prevenções para você criar o sapo Pac-Man. Então aguarda aí que logo logo vou fazer. O padrão de cor dele, ele tem um meio branquinho aqui, ó, com verde entre aspas, né? Amarelo mais pro verde e laranja. Olha só que coisa linda que ele tá. Bora agora pro Elphaba. E esse daqui é o Elphaba. Ele tá enterradinho aqui, eu deixei no substrato mesmo, por conta que ele não tá em observação igual os outros. Olha só a pança que tá. Deixa eu jogar um pouquinho de água para tirar a sujeira e a gente medir só o carinha. Ele também tá bem arisco. Olha, olha. É que esse daqui eu não mexo muito neles, tá? Então por isso que eles são mais assim. Ele quer trocar de pele. Aqui é a pele antiga e olha ali no meio. Fez um mar vermelho aqui, ó. E bora lá ver o peso desse carinha também. Balança novamente zerada. E vamos ver o peso dele. Ele tá com 116 gramas. Pelo jeito acompanharam bastante o peso de quando que ele chegou, a variação. O Rengoku chegou bem grandão. Chegou 40 gramas, se eu não me engano. E o resto chegou menorzinho. Porém, ele chegou ainda mais gordo, com um peso maior do que o Yoshi. Então aqui no Pac-Man também manteve essa variação. Não foi só apenas nos geckos. Cara, eu queria muito mostrar para vocês essa troca de pele, mas ele tá bem arisco, então acho que não vai dar bom. Vou deixar ele quietinho, trocar essa pele ali. Bora agora pesar a Fiona. A Fiona, cara, tá gigante. Ela eu lembro de cabeça, chegou com 133 gramas. E vamos ver como que ela vai estar agora. Essa daqui
é a encrenca maior. Olha o tamanho que tá essa moça, cara. E eu não quero levar uma grampeada dela, porque, pô, tentar pegar ela pela bundinha, eu acho que vai ser mais suave. Essa daqui, ela tá bem gorda, tá? Ó. Essa daqui é a nossa Fiona. Olha o tamanho dessa criatura, velho. Tá muito gigante, tá a coisa mais linda. Ó, ela deu um mijão dela. Vou escorrer essa água. Assim que eu escorrer essa aguinha, esse xixi, eu já peso ela e mostro pra vocês. Então aqui ela tá pesando 273 gramas. E tá em jejum, tá? Olha só que coisa linda. O duro que nos Pac-Mans eu não consigo estar mostrando muito bem a coloração, cara. Isso dá uma dó, por conta que eles pulam demais. Eu tento deixar eles o mais tranquilo possível. Tá bonitona. Agora eu vou voltar ela ali no terrário. E eu vou pegar o Banguela e já deixar na marmita, que ele tá no terrário lá de dentro de casa. E lá o terrário tá com as plantas muito densas, então tem que tomar um cuidado dobrado com ele. Pra tanto não machucar ele, quanto ele não me morder. E pra finalizar, galera, esse daqui é o Banguela. Ficou bem marronzão. Tem alguns tonzinhos de laranja aqui, ó, que não vai dar pra ver muito bem. Vamos aproveitar e ver também a diferença entre macho e fêmea. O Banguela é um machinho e a Fiona era uma fêmea. A fêmea tem a tendência de ficar bem maior que o macho. Então, ó, o Banguela, ele tá batendo, ó, 206 menos 24 vai dar 182 gramas. Esse daqui é o nosso Banguela. Pode ver que o macho fica realmente bem menor que a fêmea. Ó, que eu tô tirando o peso do pacotinho, da marmitinha. Esse daqui é o nosso Banguelinha. E é isso, bora finalizar esse vídeo. E calma aí que eu preciso de ajuda de vocês. E eu chamei a minha fiel escudeira Star para estar finalizando o vídeo. Se você tá curtindo esse estilo de vídeo, de rotineira, de pesagem, de mostrar a alimentação dos meus animais, já comente aí o que você tá achando. Que o seu feedback é o que eu uso para produzir ainda mais conteúdos. E se você tem ideias de vídeo, comente aí também. Mas aí ficou numa posição muito ruim, Star. Olha. Meu Deus. Mas enfim, se você quer me ajudar, me ajuda com isso. Tanto com seu like, quanto seu comentário e sugestão de vídeo. Te vejo na próxima, que a Star tá me lascando aqui. Agora lascou de vez. Ela quer subir aqui, ó. E é isso. Vou ter que ver como que eu vou tirar ela agora. E te vejo na próxima. Valeu!